Beleza, gente? Tudo bom? Tudo joinha? Estamos aí. Nós vamos fazer hoje a correção do simulado, lá do Papo de Mestre, de matemática. Então, você já deve ter baixado lá no YouTube, né, na aula, na live, você já deve ter baixado o caderno com as questões do simulado, né? Então, abra lá na parte de matemática, que nós vamos conversar sobre essas questões. Então, bora lá? Vou compartilhar com vocês aqui. Mais para cima. Beleza. Então, pessoal, o que a gente tem? A ideia aqui é nós falarmos das 5 questões que nós fizemos no simulado. Então, vamos lá? A gente vai falar da primeira questão. Então, vamos compartilhar aqui. A primeira questão fala de uma epidemia, tá? Uma incidência de 3 fatores de grupos de risco. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo, que eu acho que fica melhor. Tá? De grupos de risco, A, B e C, né, para determinada doença cardíaca em homens. O que você tem? 15% tem apenas, olha a palavra importante aqui. A palavra importante aqui é apenas, 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 apenas. Essa é a palavra importante, gente. Por favor. Tá? Isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com diagrama de Venn, que esse aqui é um problema que envolve diagrama de Venn, a gente precisa cuidar muito com isso. Quando ele fala assim, ó, 300 pessoas tomam um determinado refrigerante. 300 pessoas tomam somente o refrigerante A. São 2 coisas totalmente diferentes. Interpretação. Lembra que lá na live, eu e o professor Michel falamos muito disso? Né? Interpretação. E aqui a palavra-chave é apenas. Apenas é a palavra-chave. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um diagrama de Venn para poder resolver esse problema. Então, está aqui o nosso diagrama de Venn. Esse primeiro amiguinho aqui, nosso conjunto A. Aqui o nosso conjunto B. E aqui o nosso conjunto C. Beleza? Olha só. O professor sempre procura o miolo, tá? O que é o miolo? O miolo é isso aqui, gente, ó. 5% da população, os 3 fatores de risco ocorriam simultaneamente. Que é esse cara que está aqui, ó. 5% ocorrem simultaneamente. A partir daí, o professor vai de baixo para cima. Olha só. 10% apenas B e C. Então, olha só, diferença. Se não tivesse o apenas, o professor teria vindo aqui, o professor teria olhado isso aqui, ó, B e C, correto? Ó, o professor teria olhado isso aqui, ó. Esse pedaço pertence a B e C, ó. Tá vendo? Tem o A, tem o B e o C. 10%, né? Como já tinha 5, ficaria 5. Mas a nossa questão tem a palavra apenas. Apenas B e C é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é apenas B e C. Então, 10%. E você vai subindo, ó. 10% apenas A e C. 10% apenas A e C. Depois, 10% apenas A e B. Depois, 15% apenas C. 15% apenas B. 15% apenas A. Bem, e tem as pessoas, da população investigada, entre aqueles que não apresentavam fator de risco a porcentagem dos que não apresentam nenhum dos 3 fatores. Opa, tem gente que não apresenta nenhum dos 3 fatores. Então está aqui, ó, X. Mas é óbvio, quando eu somar essa minha população, tem que fechar 100%.
Quando o professor somar 15, mais 10, mais 15, mais 10, mais 10, mais 5, mais 15, mais X, tem que fechar 100%. Opa, descobrimos que é 20%. Então, já sabemos que o X é 20%. Olha só, 20%. O cara que está ali empolgado, cheguei na questão, o que ele faz? Tchau! 20%. Mas não é a resposta. Porque ele não pediu para eu encontrar quantas pessoas, qual é a porcentagem de pessoas que não têm os 3 fatores de risco. Ele pediu para eu calcular uma porcentagem. Né? Então, não é 20%. O que ele pediu para que eu encontre? Olha, da população investigada, então, se eu ler só isso aqui, teoricamente era todo mundo, mas não é. Olha o que ele diz depois. Entre aqueles que não apresentam fator de risco A. Quem é que não tem fator de risco A? 15, com mais 15, 30, 40, e esse camarada aqui que a gente descobriu que é 60. Então, ele mandou a gente olhar nesse grupo, tá? Entre aqueles que não têm nenhum, não apresentam fator de risco A. Esse cara tem risco A, esse cara tem risco A, esse tem risco A, esse tem risco A. Ah, tem B também. Mas tem A, não quero. Então, o meu universo de estudo são aqueles que não têm o grupo de risco A. Então, 15, 15, 10, 20. Beleza, fechamos em 100%. Desculpa, fechamos no total da nossa porcentagem, que corresponde a 60%. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou calcular o que ele pede. Ele pede para eu descobrir, dentro desse grupo, quantos por cento representam as pessoas que não apresentam nenhum dos 3 fatores de risco. Então, é o 20, não apresenta nenhum dos 3 fatores de risco, no total dos 60%. Quando você dividir isso aqui, vai dar 1/3, e 1/3 é 33,3333, que aproximadamente nós dizemos que é 33%. Beleza, gente? Acho que agora deu certo. Então, deu para você ter a ideia ali, né? O pessoal vai e põe 20%. Não é alternativa, tá? Tem que focar. Então, bora lá de novo. Vamos para a nossa questão. Então, vamos lá. Beleza? Vamos para 2. Questão de número 2. Olha só, tem um texto. Ele fala da quantidade de pessoas que morreram por sobre febre amarela silvestre, tá? E a letalidade. Ó, qual é a grande sacada dessa questão, gente? Está aqui, ó. Isso aqui, essa linha, essa curva, com os pontos, indica a taxa de mortalidade. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ano, houve 100% dos infectados, vamos dizer assim, morreram. Então, se tinha 10 pessoas, 10 pessoas morreram. Por exemplo, nesse ano, 50% dos infectados morreram. Então, se tinha 20 pessoas, 10 morreram. Aqui é que está a grande sacada da questão. Porque, olha só, quem olhar só isso aqui, só isso, só a porcentagem de letalidade, vai marcar a letra A já como verdadeira. Opa, acho que eu passei 2 questões. Essa daqui. O gráfico é o mesmo, tá? Não tem problema nenhum, tá, gente? O gráfico é o mesmo, são 2 questões com o mesmo gráfico. Tá? Então, ó, quem olhar isso aqui, ó, já vai achar que a é verdadeira. Porque, olha só, ó, o gráfico da taxa de letalidade mostra que a quantidade de pessoas que vieram a óbito, não é a porcentagem dos que morrem. Mas a pessoa que não ler isso, não perceber que ele está falando da quantidade total de pessoas que morrem naquele ano, o que ela vai fazer? Ela vai olhar assim, ó, o ano de 93 é inferior a 92. Vamos lá, 93. Vem aqui, olha. Olha a letalidade em 93. Foi, sei lá, uns 25% mais ou menos.
Vamos olhar a letalidade de 92. Foi em torno aí de uns 65%. O que o cara acha? Ué, 25% é menor que 65%. Bah, essa é correta. Não. Ter uma taxa de letalidade maior não quer dizer que morreu mais gente, porque depende da quantidade de infectados. Eu tenho que levar em consideração a quantidade de infectados. É isso que eu preciso ter claro ali. E é isso que a pessoa, quando for fazer isso, também precisa ter claro. Se ela não pensar dessa maneira, a gente terá um grave problema. Então, o que eu devo fazer? Devo olhar aqui, ó, 1993. Então, vou lá em 93. Quantas pessoas foram infectadas em 93? Aqui umas 82 pessoas, mais ou menos. Não é preciso ser preciso, tá, gente? 82 pessoas. Tá? Qual é a porcentagem de letalidade nesse ano? Deixa eu botar aqui 25. Não é 25, mas eu vou colocar 25%, tá? Então, você tem 20,5 pessoas. Então, quer dizer que nesse ano morreram 20,5. Vamos botar 20. 20 pessoas morreram nesse ano. Beleza? 93. Vamos lá em 92. 92, me parece aqui, ó, que foram infectadas, sei lá, 12 pessoas. Vamos considerar 12, tá? 12 pessoas. Beleza? Então, você tem 12 pessoas infectadas. Qual é a taxa de letalidade desse ano? 65%. Então, vai lá e multiplica por 0,65. Dá 7,8 pessoas. Vamos arredondar 8 pessoas. Gente, nesse ano, morreram aproximadamente 20. Nesse ano, morreram aproximadamente 8. Então, não é verdadeira letalidade. A taxa de letalidade é menor no ano de 93, realmente. Só que teve mais pessoas infectadas, o que resulta numa quantidade de mortos maior. Tá? Então, cuidado com isso. Então, A, falso. Só que eu estou na sequência, eu não vou fazer assim, tá? Eu vou fazer assim, tá? Que eu achei que a de baixo era o B. Então, agora vamos assim. C, 2011 é metade de 2010. Então, vamos lá. 2011 está aqui, gente. Aproximadamente, ó, 2011 deve ser umas 2 pessoas, tá? Tem 2 pessoas. Taxa de mortalidade, letalidade, né? É 50%. Se eu tenho 2 pessoas, 50%, quer dizer que uma morreu. Beleza? 2011, um morreu. 2010, também tem 2 pessoas. Qual é a taxa de letalidade em 2010? 100%. Quer dizer que as 2 pessoas morreram. Opa! Então, 2011, a quantidade de mortes é a metade da quantidade de 2010. 2010 morreram 2 pessoas. 2011 morreu uma pessoa. Então, a letra C é a alternativa correta. Bora lá para outra. A outra questão, mesmo gráfico, serviu para embasar 2 questões, tá? Então, o texto é o mesmo, tudo igualzinho. Só que agora ele diz assim, ó, segundo o gráfico de barras, conclui-se que a média, a moda e a mediana, média é somar e dividir pela quantidade total. Ele foi legal para você. Ó, dos casos de febre amarela silvestre no humano, se encontra respectivamente em... Qual é o total de casos? Tá aqui, ó. O número total de casos humanos confirmados de 80 a 2016 foi 797. Ele já somou para ti. Então, gente, o que é a média? Pega o todo e divide pela quantidade agora de anos. Então, quando você fizer isso, você tem aqui, ó, 797, que é essa soma, né, que ele já te deu, e são 37 anos. Pode contar aqui se você tem dúvida, né? De 81 a 2016 são 36, com mais 1980, 37 anos. Olha aqui, a média deu 21,5. Então, a média, 21,5. Então, teoricamente, olha aqui, ó, poderia ser a C, entre 20 e 30, a D, entre 20 e 30, e a E. Então, já tenho certeza. O que eu vou olhar agora? Eu vou olhar a moda. Vou olhar a moda, total de infectados. Qual que é a moda desse conjunto? Gente, ó,
Não sei se esse cara aqui é 2, mas eu estou imaginando que é 2, tá? Ó, esse cara é 2, esse cara é 2, esse é 2, esse é 2. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. A moda é o que mais aparece. Nenhum outro tem valores equivalentes 4 vezes. Então, eu chego na conclusão, tá? Ali, eu já tinha concluído isso com vocês. Tá? Então, o valor que mais aparece é o 2. Ele aparece quantas vezes? 4 vezes. Ele aparece 4 vezes. Então, a minha moda é 2. Gente, mas se a minha moda é 2, a minha moda está entre 0 e 10. Olha só. Ó, a gente já sabia que é CDE. 10 e 20, 0 e 10, 10 e 20. Então, a alternativa correta é a letra D. D de doidinho. 4. Os técnicos do laboratório observaram que uma população de certo tipo de bactérias cresce crescente segundo aquela função que está ali, 10 na nona, 4 na 3T, T sendo dado em horas. Qual é o tempo necessário para que ocorra uma reprodução disso aqui? Ó? Gente, isso aqui é o total de bactérias. Vai aqui. Então, considerando o teu B na T igual a 6,4 vezes 10 na 10, a gente substitui na equação e vai ter isso aqui. Ó. Se eu substituir no BT, ó, tá vendo? Fiz isso aqui. Peguei o 10 na nona que estava multiplicando, passei para o outro lado, dividindo. Quando eu fizer isso aqui, gente, ó, 10 na 10 dividido por 10 na nona, potências na divisão, potências de mesma base, você conserva a base, que é 10, subtrai os expoentes. 10 menos 9 fica 1. E 10 na 1 é 10. 10 multiplicado por 6,4 dá 64. Para resolver potenciação, as bases precisam ser, função exponencial, né? As bases precisam ser, equação exponencial, desculpa. As bases precisam ser iguais. Então, eu vou escrever 64 na base 4, que é 4 ao cubo. Como as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais, né? Já que a função é igual. Então, 3t igual a 3, de onde a gente conclui que o t é igual a 1 hora. Então, 1 hora após o início, né, disso, você terá essa quantidade de bactérias. Depois, a 5. Um gráfico que fala da quantidade de mortes até o dia 14 de maio, que estava em 13.999 mortes. Então, fica bem claro que aquela função é uma função exponencial, como a gente viu no dia da live. Uhum. E aí ele diz que supõe que um número Y de pessoas da população do Brasil, né, em função do número de dias, pode ser expresso por uma fórmula, que é Y igual ao número de casos reportados numa data específica, com 2 elevado na T sobre 10. E ele diz que esse número de casos é 200 mil infectados. Então, o tempo necessário para que se alcance essa população de infectados aqui. Então, eu quero essa população de infectados. Então, isso aqui, gente, é o meu Y, é o total de infectados. Meu 200 mil é o N0. Então, substitui. A gente corta os 4 zeros ali. Né? Vai ficar 8.192 e 2. Vezes 2 elevado na T sobre 10. Esse 2 aqui, ó, posso passar para o outro lado dividindo. Então, está aqui, ó. Dividindo isso, nós vamos ter 4.096. Eu estou trabalhando com uma equação exponencial, preciso ter bases iguais. 4.096 dá para escrever na base 2. É 2 na 11. Então, como as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Então, 11 igual a T sobre 10, logo T igual a 110 dias, que seria a letra C. Beleza, gente? Espero que você tenha se dado bem no simulado, que você tenha gostado da live, né? Não perca, a gente sempre vai estar atualizando o nosso canal aí. Então, bora acompanhar, né? E bora estudar, porque o primeiro lugar já é teu, já está garantido. Beleza? Abraço do Rude.